Este é o episódio 76 do Conecta, um podcast que trata de temas atuais de direito processual penal. O título do episódio de hoje é O Silêncio Sintomático. O título decorre de um caso recentemente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, oriundo do Estado de São Paulo. No caso concreto, o acusado foi absolvido no primeiro grau, um acusado pelo delito de roubo, foi absolvido no primeiro grau com base no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, ou seja, a falta de prova suficiente para se formar um juízo condenatório. Adveio recurso do Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo resolveu condenar o acusado e se baseou também no denominado silêncio sintomático, uma expressão que é nova, é uma novidade para nós no processo penal, o denominado silêncio sintomático. Constou expressamente no acordo. O réu ficou em silêncio, o que, logicamente, não o condena. Mas, além de ser sintomático, também não o ajudou diante da acusação que lhe foi feita. Diante desta condenação e deste fundamento, que não foi o único no acordo, mas também pesou sobremaneira na formação do juízo condenatório, o Superior Tribunal de Justiça absolveu o réu, dizendo que o silêncio não pode pesar contra o acusado. E cita expressamente o artigo da nossa Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 63, que consagra o direito ao silêncio do acusado, também o artigo 186 do Código de Processo Penal, que adequa a legislação processual à própria Constituição Federal e também aos diplomas internacionais que o Brasil ratificou e se obrigou a cumprir e adequar a sua legislação conforme os diplomas internacionais que ratificou, especialmente a Convenção Americana dos Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica, que no artigo 8.2, letra G, consagra expressamente o direito ao silêncio, especificamente o nemo tenetur. E também o artigo 14.3 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, que reconhece que toda pessoa acusada o direito de não ser obrigada a depor contra si mesmo. Professor Marcos, esse silêncio sintomático, o que nós poderíamos entender por silêncio sintomático? Na verdade, professor Nereu, é uma expressão completamente anômala no processo penal, mas, em verdade, apesar do silêncio, ela quer dizer muito. Por que ela quer dizer muito? Porque o acórdão do TJ de São Paulo está referindo aqui que o silêncio não condena o exercício ao silêncio, ou seja, não defender-se pessoalmente, não exercer a defesa pessoal, não condena o acusado, mas é sintomático. E no momento em que o TJ de São Paulo refere isto, está trazendo no contexto ainda algo mais grave, que é a referência de que o silêncio só é sintomático diante de que aconteceu uma confissão informal. Além disso, o que quer dizer, portanto, que o TJ de São Paulo também utilizou elementos informativos para basear a reforma da decisão absolutória, o que nós sabemos, de certa forma, tem vedação dentro do artigo 155 do Código de Processo Penal, apesar das grandes discussões em que nós tivemos a partir da adição, lá na reforma, de uma palavrinha exclusivamente. Então, nós temos essas discussões ao redor do 155, a razão de existência deste artigo, evidentemente, dentro da ideia de livre convencimento do magistrado e também das discussões que estão ao redor dessa temática bastante complexa, é que o tribunal, o juiz, não poderá utilizar-se dos elementos informativos como base frontal para uma decisão condenatória, evidentemente, muito menos para uma reforma. Observe que o Tribunal de Justiça de São Paulo ainda arremata, dizendo que, dentro de um silêncio que, além de ser sintomático, não ajudou o acusado diante da acusação
que lhe é feita. Mas observa que a linguagem utilizada nesta decisão do TJ de São Paulo, ela também é sintomática. A própria linguagem utilizada é sintomática. Ela quer nos dizer algo. Por quê? Porque, ao elaborar o juízo condenatório, o juízo de reforma da sentença absolutória, refere o TJ de São Paulo, por uma coincidência cósmica, o réu foi encontrado conduzindo o carro subtraído. Ou seja, coincidência cósmica, silêncio sintomático. A própria decisão, ela é sintomática. E mostra que não são apenas os ares, mas é uma terra de um sistema que não se coaduna com um sistema constitucional, com um sistema democrático, com um sistema acusatório de processo penal. Então, o STJ, professor Nereu, agiu corretamente ao reformar esta sentença. Exatamente. Do ponto de vista científico e jurídico, não vale a expressão do senso comum que quem cala consente. Essa é uma expressão e uma compreensão do senso comum. Passando-se para o âmbito científico do direito processual penal, especificamente, e até poderíamos ir para o direito constitucional e o direito constitucional internacional, o silêncio do acusado não pode pesar contra o acusado. Mesmo que se diga numa decisão que não estou considerando o silêncio do réu para condená-lo, não posso considerar, mas se nós observarmos a linguagem e o contexto em que isso foi dito, o conteúdo e o sentido comunicado pela decisão é justamente o contrário, que sim, o silêncio do réu está sendo utilizado para se formar um juízo condenatório. Então, embora a decisão diga que não está considerando o silêncio para condenar, na realidade ela comunica que sim, que está considerando o silêncio para condenar, em face do contexto em que o silêncio foi colocado. E nós, no episódio anterior, nós comentamos também sobre o silêncio do réu no interrogatório, e nós mencionamos as verdadeiras armadilhas que podem levar o acusado a permanecer em silêncio ou mesmo fazer declarações informais que depois são repetidas na investigação ou mesmo em juízo, como se o réu confessou enquanto estava na delegacia, enquanto estava conversando com ele admitiu o fato. Então, são verdadeiras armadilhas que são postas ao acusado, tanto na fase de investigação quanto em juízo. O silêncio do réu, ele se insere dentro desse princípio maior do nemo tenetur se detegere, ou seja, nenhuma pessoa pode ser compelida a declarar quando a sua declaração, ou quando a sua ação, ou quando a sua omissão possa incriminá-la. Então, com acerto, o STJ, no meu entendimento, desconstituiu o juízo condenatório formado nesta decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, professor Marcos. Com certeza acertou o Superior Tribunal de Justiça, professor Nereu, e nossos parabéns à atuação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Aliás, a Defensoria Pública de todos os estados que tem Defensoria Pública no Brasil, principalmente aqui também do nosso estado do Rio Grande do Sul, com uma atuação extremamente elogiável. Este é o episódio número 76 do Conecta Podcast, Processo Penal em Debate, com Nereu Giacomoli e Marcos Eberhard.